Xablau, minha gente. Hoje vou fazer mais uma aulinha aqui. Hoje a aula vai ser diferente das outras aqui. O videozinho vai ser mais diferente, porque enquanto eu estava falando da Primeira República, coisa só da Primeira República, hoje eu vou falar de algo que remete a um tempo bem anterior, lá na Idade Moderna, lá na Inglaterra, não é nem no Brasil, lá na Inglaterra. A gente vai falar da Revolução Puritana hoje. Essa matéria, esse assunto é do segundo ano, né? O assunto que eu estava falando de Primeira República é do terceiro ano do ensino médio. Então eu estou fazendo esse vídeo aqui para os alunos do segundo ano que estão aí precisando, né, entender melhor o que é essa Revolução Puritana, por que ela é importante, né? Então vamos começar, minha gente, né? Dito isso, vamos começar. A Revolução Puritana, né, aconteceu na Inglaterra. A Inglaterra, para você que não está muito entendado nos mapas, é essa ilha aqui principal, a maior parte dessa ilha principal aqui que fica lá na Europa, né? E aí o conjunto aqui da Inglaterra, da Escócia, da Irlanda, a gente chama de Reino Unido, né? Ou Grã-Bretanha. Deu para entender? Então o que acontece? O Reino Unido, ele é liderado uma figura, né, conhecida como rainha, né? Rainha Elizabeth, essa daí que sobreviveu a várias guerras, né, e doenças e pandemias, essa que vai ver mais do que a gente, né, pelo que dizem aí os analistas, né. A rainha que lidera a Inglaterra hoje em dia é Elizabeth II, Elizabeth II, é. Então a rainha Elizabeth II ela lidera a Inglaterra, mas não é ela que manda na Inglaterra. Hoje a gente vai entender o que é isso, o que é essa ideia de monarquia parlamentarista. Para a gente entender, a gente tem que ir lá para o século 17, quando começa a Revolução Puritana na Inglaterra. Como é que funcionava lá na Inglaterra? Vamos lá. Nesse momento, a Inglaterra está vivendo um fenômeno chamado absolutismo. Todo o poder na mão do rei, né? Então o rei, ele comandava, ele governava o país de fato, ele fazia a sua vontade ser lei. E tinha uma coisa chamada parlamento, que eram os políticos, né? Cada um representando um grupo aí, que de vez em quando, se ele quisesse, ele consultava, entendeu? No caso da Inglaterra, o parlamento lá, ele era composto de duas câmaras, duas seções. Você tinha a Câmara dos Lordes, que era composta por políticos que representavam o clero, né, os sacerdotes da igreja aí, e os nobres, os parentes do rei. Essa é a Câmara dos Lordes, né? E você tinha a Câmara dos Comuns, que era feita de políticos que representavam a burguesia, os comerciantes lá das grandes cidades, que envolviam lá com exportação de produtos como lã, algodão. E você tinha também, ali na Câmara dos Comuns, políticos que representavam a gentry. Esse vídeo vai ser horrível. Esse sotaque, não sei se tem como vocês verem. Gentry, cadê aqui nesse livro didático? Um livro muito bom, do Alfredo Bolo Júnior. Cadê aqui, Gentry? Tá por aqui, tá dando pra vocês verem aí? Acena aí com a cabeça, se estiver dando. Então, ó, Gentry, né? Gentry, né? Quem que é esses caras? São os nobres que vivem lá no campo, né? São aqueles caras que eles não são assim tão próximos do rei, mas eles têm alguma nobreza, né? Eles ainda têm um pouquinho de sangue azul do rei correndo nas veias. Eles ficam lá no campo, eles costumam controlar várias porções de terra aí, né? E eles, de certa forma, eles são assim os primos pobres dos nobres que vivem lá perto do rei na cidade. E vocês têm os Yeomen. Os Yeomen, eu não vou nem mostrar, que aqui vai ser difícil. Até eu achar o vídeo já acabou aí, estourando a quantidade de horas. Mas Yeomen, vamos soletrando aqui com o Vinícius. Y-E-O-M-E-N. Yeomen, né? Repita aí bem alto, para sua família ouvir e achar que você tá falando alguma loucura aí da profecia, né? Os homens, não sei o quê. Ou os homens, né? Quem são esses caras? Esses caras são os pequenos proprietários rurais. São aqueles caras lá que eles têm a sua, vamos dizer, sua rocinha aí, sua propriedade. Eles conseguem enriquecer um bocado porque eles, por exemplo, eles estão lá criando ovelha. E aí eles extraem da ovelha lã, né? Extrair da ovelha é uma coisa meio estranha. Mas eles vão lá, eles tosam a ovelha, conseguem a lã, vende para os burgueses na cidade, os burgueses na cidade vendem para o resto do mundo, e aí esses caras acabam ganhando um pouquinho desse lucro, enriquecendo, né? E ficando assim em maior destaque que os camponeses comuns, né? Que vão lá plantar batatas, por exemplo, né? Então, a Câmara dos Comuns era feita de gente que representava os burgueses das grandes cidades,
a pequena nobreza rural, a gentry, e os yeomen, né, que são esses pequenos proprietários de terra aí, os pequenos fazendeiros. Isso tudo aí, a Câmara dos Lordes, a Câmara dos Comuns, era o parlamento lá na Inglaterra, né, que o rei de vez em quando consultava, porque a gente estava vivendo um momento do absolutismo, certo? Então, o absolutismo na Inglaterra ele tem seu auge com dois monarcas aí. O Henrique VI, que é o cara que ele rompe com a Igreja Católica porque ele queria se casar de novo e não existia isso de divórcio na época. E aí ele fala, ó, já que não existe o divórcio, a igreja não aceita, eu vou criar minha própria igreja. Aí ele cria a Igreja Anglicana. E aí ele tem uma filha, que chama Elizabeth I. Elizabeth I, ela... Dizem que é o auge do absolutismo na Inglaterra, era de ouro, porque ela consegue assim vencer a Espanha, que era a grande rainha dos mares lá, que controlava a maior parte do transporte nos oceanos, né? Ela consegue vencer a invencível armada da Espanha e consegue produzir e vender mais coisas numa quantidade que até então ninguém conseguia lá na Inglaterra. Só que aí a Elizabeth I, ela morre, e aí quem vai ser chamado para governar a Inglaterra é o Jaime I. O Jaime I é primo dela. Ele é de uma outra família aí, os Stuart. Ela e o pai dela são dos Tudor, o Jaime é dos Stuarts, né? E aí o Jaime ele já começa criando assim um mal-estar com o parlamento. Porque a maioria do parlamento lá na Câmara dos Comuns eram de puritanos. E ele era anglicano e queria que o pessoal se convertesse ao anglicanismo. O que é anglicanismo? É essa igreja aí protestante que o Henrique VI criou contra a Igreja Católica. Só que depois de um tempo foram criadas tantas igrejas protestantes, né? Você tinha lá os calvinistas, os batistas, os puritanos, né? Os anglicanos, e essas igrejas também não se entendiam, ficavam lá batendo cabeça, batendo pino. Então, os puritanos, eles são um movimento aí protestante, ou evangélico, vamos dizer assim, só que eles tinham assim, ideais que aproximavam eles mais dos protestantes da França. Lá na França você tinha o Jean Calvin, né? Que ele dizia que o povo de Deus é predestinado, é escolhido para ser o povo de Deus na Terra, para representar a mensagem de Deus na Terra. Então, você se converte, agora você se torna protestante evangélico, você é representante de Deus na Terra, você é escolhido por Ele e tal. E o que vai te fazer entrar no paraíso é suas boas obras, né? Você tem que provar que você é digno de ir para o paraíso, que você é puro por meio de boas obras, né? Então tem essa questão. Os calvinistas, eles não são contra a questão do lucro, né? De você, assim, conseguir enriquecer na vida, porque antes tinha esse problema com o pessoal da Igreja Católica, que o lucro, né, era visto como parte do pecado da ganância, a usura, né? Então era proibido, você não podia querer ter mais, 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 mais. Agora não, você pode ter mais, 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 porque você é eleito de Deus, você é abençoado, você vem enriquecer a benção de Deus, né? Então os puritanos, eles acreditavam nessa questão toda, e eles tinham, assim, uma determinação de que eles tinham que lutar contra a corrupção na política, né, e tudo mais. E por isso a Câmara dos Comuns era de maioria puritana, porque eram pessoas que conseguiram aí, empreendedores, né, os caras conseguiram enriquecer muito rápido, é o caso dos burgueses aí, e os yeomen. E eram também pessoas que criticavam a corrupção nos governos aí, absolutistas, né? Os caras que faziam tudo pelo rei, desviavam dinheiro pelo rei. Então, quando o Jaime I assume, ele começa a bater cabeça com a Câmara dos Comuns. Por quê? Ele começa aumentando os impostos. Eu tenho que dar mais dinheiro aí para sustentar a minha família, a nobreza. E aí o pessoal fica assim, que dá mais dinheiro? Para piorar, ele diz que todo mundo tem que se converter e ser anglicano agora. Aí os puritanos ficam assim, não, mas eu sou eleito de Deus, é a minha igreja, eu não posso converter. Aí eles começam a entrar em conflito, em atrito, e a coisa piora quando o filho dele lá, quando, meu Deus do céu, o filho dele assume em 1625. Me perdoem aí que negócio de data eu não costumo gravar com muita acuidade aí, por isso que eu tenho que me consultar às vezes com Deus. Mas o filho dele, o Carlos I, ele assumiu em 1625. E o Carlos I, ele é uma pedra no sapato para os comuns aí, para os puritanos, maior que o pai dele. Porque ele toda hora ele faz uma lei sem consultar os caras, sem consultar os políticos, entendeu? Ele não prestigia os caras, ele começa a entrar em atrito com eles. Ele começa a falar em fechar o Congresso, fechar o parlamento, né?
Só faltava fechar o STF. Mas ele veio com esse papo, tem que fechar esses caras só atrapalham, não sei o que, blá blá blá. E aí, em dado momento lá, ele vai começar uma guerra, ele vai pedir para os parlamentares aí, ó, aprovarem uma lei aumentando os impostos e dando mais poderes ainda para o rei, né? E os parlamentares já estão de saco cheio dele, que ele vem com esse discurso aí de atacar eles todo o tempo. Eles aprovam justamente o contrário. Eles dizem que não pode aumentar os impostos e o rei não pode mais fechar o parlamento. Aí o rei fica sabendo disso, ele manda lá os guardas dele lá sentar o pau nos comuns, na Câmara dos Comuns. Só que os caras da Câmara dos Comuns, eles já estão desde o pai do Carlos I preocupados de serem mortos. Então o que eles fizeram? Eles foram criando um exércitozinho, foram chamando gente lá, militares treinados, e foram treinando mais gente, criando seu exércitozinho particular para entrar numa guerra contra o rei. Então, esses parlamentares aí, esses puritanos, esses políticos puritanos que representam a burguesia, a gentry e homem, eles criaram um exércitozinho, um exército parlamentar. E aí, quando o rei vai lá mandar os guardas prenderem eles, os guardas chegam lá no parlamento, cadê o pessoal da Câmara dos Comuns? Foram embora. Foram embora para onde? Lá com o exército deles. Aí o rei já fica assim, pô, eles têm um exército, não estava esperando por essa, né? E aí começa uma guerra civil, né? Os puritanos, que representam os comuns aí, a burguesia, a gentry e os homens, contra o rei. E os nobres, né, que protegem o rei. E aí a guerra ela acaba sendo decidida pelos puritanos, por isso a gente chama de Revolução Puritana. Porque isso acaba fazendo o rei sair do poder e os puritanos entrarem no lugar dele. Quem é o grande, considerado o grande líder dessa Revolução Puritana é um político e também militar chamado Oliver Cromwell. O Oliver Cromwell, né, ele era puritano também, e ele criou um exército diferente do exército real. Quanto ao exército real, o comandante, o general, o duque lá, ele tem que ser um nobre de muito destaque, o que importa é o seu nascimento, a sua origem, o seu sangue. No exército parlamentar dos puritanos, o que importa é a sua eficácia, a sua eficiência, o seu mérito aí. Se você é um militar eficiente, você é promovido até se tornar general. Não é onde você nasceu e quem você é filho, né? Então, isso acabou favorecendo o exército parlamentar, porque eles tinham melhores estratégias, tinham mais homens, eles conseguiram vencer várias batalhas. A principal batalha foi a Batalha de Naseby, em 1645. E aí eles começam a ganhar a guerra, entendeu? Eles conseguem vencer o exército do rei e falam, é agora. Eles vão tomando mais posições e tal, os puritanos, até o ponto que eles prendem o rei, e eles decretam que o rei não manda mais em nada. E o Oliver Cromwell diz o seguinte, vamos melhorar as coisas? Vamos decapitar o rei? Vai lá e arranca a cabeça do Carlos I. Ele é degolado. Isso quando? Em 1650... Não, em 1649. 1651 é quando já o Oliver Cromwell começa a mandar de forma meio despótica. Mas aí o que acontece com a Inglaterra? A partir desse momento a Inglaterra não é mais uma monarquia, não é mais absolutista. Não tem rei e o rei não manda em nada. Agora é uma república. Você tem um governante que é escolhido pelo povo e que ele vai ficar um tempo lá, limite, né? Governar pelo povo, ouvindo o povo, fazendo leis com representantes do povo, com o parlamento. E esse cara, quem foi escolhido aí, foi justo o Oliver Cromwell, né? Pelo sucesso dele como militar. E aí ele vai assumir, e aí o Oliver Cromwell ele começa a fazer um monte de leis aí para estimular o comércio na Inglaterra, como os atos de navegação, que diz o seguinte, todo navio que entra aqui no Reino Unido para deixar alguma carga aqui, alguma mercadoria, tem que ser inglês, não pode ser outro navio aí, não pode ser um navio, por exemplo, holandês, que os holandeses faziam isso, eles tipo faziam frete, não sei se dá para usar esse termo, mas eles disponibilizavam os navios dele para os outros países irem, né, transportando as mercadorias aí pelo mundo. Agora a Inglaterra diz que só pode entrar lá na região dela quem é britânico, quem tem um navio britânico. A Holanda vê isso como uma ameaça e começa uma guerra, 1651. A guerra durou alguns anos. O Oliver Cromwell, ele aproveita isso para pedir mais poderes para ele. Tipo, como é um momento grave, né, e tal, eu preciso de mais poderes. Eu não posso consultar toda hora o parlamento, não posso ficar ouvindo os velhos lá o tempo todo. E aí, quando acaba a guerra, ele se decreta, né, o presidente, o governante vitalício, né? Agora o presidente da Inglaterra vai ser um cargo vitalício. O que é vitalício? Para a vida toda. E hereditário, quer dizer, quando eu morrer meu filho vai assumir. Quer dizer, é uma espécie de monarquia, né, minha gente? Só que não é
falada, escrita oficialmente. Mas o Oliver Cromwell, ele tirou um rei, um monarca absolutista, para ele mesmo se tornar um monarca absolutista depois com o tempo. Ele morre, o Ricardo é o filho dele, Ricardo Cromwell. Claro que não é Ricardo Cromwell, né? É Richard Cromwell, a gente que é portuguesou. Mas aí o filho dele tenta governar a Inglaterra, só que ele não tem assim a mesma influência, o mesmo respeito que o pai dele tinha com os puritanos, entendeu? E aí o parlamento fala, esse cara tá com nada, vamos botar outra pessoa aí. E aí começa a surgir um monte de revolta, as pessoas mais pobres, mais humildes ficam preocupadas aí com o rumo da Inglaterra. Aí eles resolvem chamar quem? O filho do Carlos I, o Carlos II, aquele rei que foi degolado. Então, eles chamam ele para ser rei de novo, volta a monarquia, né, na Inglaterra. E aí você coloca o filho do decapitado pelo Oliver Cromwell. Não por acaso esse rapaz aí, depois ele vai desenterrar o corpo do Oliver Cromwell e vai decapitar o defunto, né? Tipo assim, fazendo vingança, né? Vingança. E aí esse rei vai começar a briga de novo com o parlamento, com a Câmara dos Comuns, até que ele vai fugir da Inglaterra quando a coisa começar a ficar feia. E os comuns, os caras lá do parlamento, eles vão chamar um nobre aí, um príncipe lá da Holanda, Guilherme de Orange, para ele se casar com uma nobre, né, da Inglaterra, para ele se tornar o rei. Só que agora ele vai ser um rei com limite, entendeu? Ele é um rei que ele não manda em tudo, ele não é absolutista. Quem manda é o parlamento. Agora a Inglaterra se torna uma monarquia parlamentarista. O que é isso? Você tem o rei tem um poder de direito, porque ele tem um sangue, né? Ele, desde lá da Idade Média, família X governa a Inglaterra porque tem esse sangue nobre, leal, que ajudou nas guerras contra blá 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 blá. Ele tem o poder de direito, mas ele não tem o poder de fato. Ele não pode mandar, ele não pode falar, vocês vão fazer isso, a Inglaterra vai entrar em guerra. Quem faz isso, quem governa a Inglaterra, na verdade, é o parlamento, entendeu? São esses políticos aí do parlamento, entendeu? Então, por isso que a Inglaterra é uma monarquia parlamentarista. Quando isso começou, Vinícius? 1688, que é quando ocorre a Revolução Gloriosa. O que é a Revolução Gloriosa? Essa troca aí. Sai o Carlos II e os parlamentares lá da Inglaterra chamam o Guilherme de Orange e aí ele vira o rei. É chamada de gloriosa porque não teve como derramar sangue aí, não teve a necessidade. Você só trocou de rei, colocou um rei mais resignado, né, para ficar aí no poder. Então, essa Revolução Gloriosa, 1688. A gente começou com a Revolução Puritana, foi em 1642, né, Revolução Puritana, até 1659, quando decapita o Carlos I. E a Revolução Gloriosa agora é em 1688. A partir de então, a Inglaterra se torna uma monarquia parlamentarista. Deu para entender? Se não deu para entender, comentem aqui embaixo que eu vou tentar explicar, gente. Beleza? Isso aí, tchau.